A história que pretendo contar, com a maior intelecção possível em todos os seus detalhes relevantes, trata-se de uma investigação criminal por minha parte, em um gélido hotel estilo medieval, País de Gales, na capital Cardiff, e minha hospedagem deu-se precisamente no fim do inverno. A neve derretia, e durante o dia o clima se mantinha agradável, mas à noite não havia como sair de frente de uma lareira. O hotel, que antes fora um pequenino castelo, estaria fechado ao público durante uma semana, pois precisava de algumas reformas em seu jardim, que exigia pouca manutenção, e em breve este problema estaria resolvido. Havia uma conferência sobre estudos semióticos nas áreas da linguística, da religião, da medicina e da criminologia em um local próximo ao hotel. E fui convidado pelo meu amigo e gerente do hotel, David Koch, a passar 3 dias em seus aposentos durante esta conferência, que duraria exatamente 3 dias. Infelizmente, presenciei apenas o primeiro dia do evento, pois um incidente aconteceu. Passaram-se muitos anos, se não décadas, desde que a última nevasca bloqueou a única ponte de conexão entre o hotel e o resto do mundo. Por coincidência, este bloqueio de neve ocorreu novamente, e justo naquele fatídico dia. Contarei a vocês uma terrível história, a qual tomei a liberdade de dar-lhe um nome. A atmosfera de mistério que o castelo proporciona provém de sua estrutura medieval feita de pedra, estando a mais ou menos 8 quilômetros de distância do resto da cidade de Cardiff. Eu esperava um tal Jonathan Armitage, o auxiliar do meu amigo David, que me levaria à conferência de semiótica e depois a este hotel, o qual nunca estive. O Sr. Jonathan chegou em um carro utilitário. Ele era inglês e tinha por volta de seus 40 e poucos anos, uma idade próxima à minha. Ele dirigiu-se a mim muito prestativo. Bom dia, detetive Huggins. É um prazer enorme conhecê-lo. Ele estendeu sua mão para cumprimentar-me e fiz o mesmo. Fomos em direção a nosso destino. Após cerca de 3 horas de viagem, chegamos ao evento de semiótica às 18 horas. Lá estavam alguns dos futuros hóspedes que vieram em um único carro, particular do hotel. Eu os desconhecia por completo. O médico americano Dr. Paul Morgan e sua esposa, Anna Grant Morgan. Helena Hartman, freira americana que trabalha no mesmo hospital católico onde trabalha o Dr. Paul Morgan. Joseph Sparrow, padre americano que trabalha no mesmo hospital. Harry News, ator de teatro em Nova York. Jonathan disse-me que deveriam estar ali 2 carros do hotel e não apenas um. Parece que o segundo carro atrasou-se. Conversei por alguns minutos com esses futuros hóspedes, todos muito simpáticos. O evento terminara e nada do segundo carro chegar. Fomos então para o hotel, Jonathan e eu no carro em que viemos, e os demais no mesmo carro em que vieram. Logo após nossa chegada aos portões do hotel, às 21 horas, chegou o segundo carro, também com pessoas que eu desconhecia. Igor Balder, professor de semiótica em Cardiff. Lucas Thomas, pintor e artista plástico no Canadá. Hans Manfred, sargento alemão aposentado que vive em Cardiff. Pietro Binet, antropólogo italiano, vindo da Itália para o evento. No momento em que os carros chegaram, um senhor de costas curvadas abriu o gigante portão de ferro, e pude ver entre as grades o meu amigo David em frente ao seu castelo. Após alguns minutos de conversa com meu amigo, o motorista do segundo carro nos interrompeu e explicou que uma parte da estrada estava bloqueada pela neve, tendo ele que esperar que a pista fosse desbloqueada e que as autoridades liberassem a área, assegurando que não houvesse perigo de uma grande quantidade de neve cair sobre os veículos. Infelizmente, não houve tempo de chegar o primeiro dia do evento.
Cumprimentei o pessoal do segundo carro, todos também muito simpáticos. O grupo atrasado fora para dentro do hotel junto do grupo pontual. Os motoristas particulares entraram nos carros e foram embora, devendo voltar no dia seguinte para buscar a todos para o segundo dia do evento. David e Jonathan resolveram mostrar-me o ambiente e os funcionários. O homem curvado que abriu o imenso portão de ferro chama-se Eric Oleg, o zelador. Um homem cujo tipo físico indicava que seu trabalho durante toda a vida fora manual e pesado. Estava com os joelhos das calças sujos de terra. Ele aparentava ser muito prestativo e responsável, mas quando David pedia-lhe que realizasse alguma tarefa, ele esquecia seus deveres anteriores para efetuar a nova tarefa que lhe fora pedida. Conheci também os outros empregados, o cozinheiro Dogmar e a camareira Valkyria. Todos nasceram naquela região ou nas proximidades. Era um hotel típico, um castelo literalmente medieval construído na Idade Média que foi modificado em suas partes essenciais para a hospedagem. Larguei minhas malas em meu quarto, sendo todos os quartos no segundo andar. Havia no primeiro andar um enorme saguão de recepção, ao fundo uma cozinha, um salão de festas e uma biblioteca, com o escritório de David ao lado. A única escada em todo o local ficava ao lado da biblioteca, e reparei que para que quem estivesse no saguão seria impossível, pelo ângulo, enxergar quem subia ou descia aquela escada. Próximo à escada havia uma porta para o Jardim dos Fundos. Fomos então para este jardim, rodeado por um conjunto extenso de árvores. Esta floresta se estende por vários quilômetros. Pude notar ao longe uma pequena torre. David explicou-me que ao centro da floresta existem ruínas, pequenos fortes já destruídos pelo tempo, sendo aquela torre a única estrutura que ainda resiste. Eram 22 horas quando resolvemos voltar para dentro do aconchegante hotel para conversarmos com os demais hóspedes. Jonathan foi em busca de Eric, o zelador, para que ele auxiliasse no conforto dos convidados. Alguns hóspedes conversavam e bebiam, enquanto outros já estavam em seus quartos. Pude notar a presença de Hans, Paul, Anna e Joseph. Joseph, por ser um padre, claramente não estava bebendo nada com álcool. David apresentou-me de modo mais formal a seus convidados. Senhores, este é meu amigo William Huggins, psiquiatra forense e detetive particular. Esta é sua primeira vez em meu humilde hotel. William, este é Paul. Ele é cirurgião em um dos maiores e melhores hospitais de Boston. Hospedou-se aqui por 3 vezes. Esta é sua esposa Anna, uma excelente repórter em Boston. Esta também é sua primeira vez neste hotel. Este é o padre Joseph. Atualmente é reitor no mesmo hospital de Paul. Ele administra a capela do hospital junto da irmã Helena, e também é sua primeira vez neste hotel. A propósito, David, disse o padre Joseph, a irmã Helena recolheu-se. Ela costuma fazer suas orações e dormir cedo. Além disso, disse-me que não passava muito bem, que havia uma pressão em seu peito. Meu Deus, o que houve? Ela passa bem? Perguntou David. Eu a examinei e a princípio digo tratar-se de um mero mal-estar, disse o Dr. Paul. Conversamos um pouco mais com este grupo, e então David guiou-me pelo saguão para que eu fosse conhecer seu escritório. Chegando lá, ele me mostrou um álbum de fotografias. Passaram-se algumas páginas e reparei numa fotografia a qual um rapaz engolia uma espada. Esse é Lucas, David explicou. Creio que está em seu quarto dormindo. Eu o acolhi das ruas frias do Canadá em 1984, quando ele estava com 16 anos, após ver uma de suas apresentações de mágica. Ele tinha talento, mas aquilo não o levaria a lugar algum. Paguei-lhe uma bolsa de estudos em uma escola de artes no Canadá, e quando ele pode, vem me visitar. Já veio por 3 vezes. Veja estas pinturas que ele me enviou. David abriu um armário e retirou 5 quadros pintados por Lucas entre os anos de 1993 a 1996. Muito peculiares. Alguns realmente muito bons, mas outros com erros visíveis. Parecia que seu talento era aleatório. Você sempre foi um filantropo, foi o que pude dizer. Podemos dizer que sim, disse David. Os funcionários de meu hotel moram aqui, por exemplo. Eles não têm outro lugar para ir, e nunca tiveram, e dou-lhes um trabalho e um bom dinheiro. Aí vem um deles.
Entram no escritório Jonathan e o zelador Eric. Onde você estava, Eric? Perguntou David. Eu estava terminando um trabalhinho que o senhor me pediu. O encanamento dos fundos? Mas e os convidados? Você não ficou de servi-los hoje à noite? Sim, senhor. Farei isso, senhor. Ficamos os três no escritório, Jonathan, David e eu, por mais alguns minutos. Passavam das 23 horas quando fui para meu quarto. Alguns convidados ainda estavam no saguão, e um deles eu não veria novamente com vida. Eram 7 horas da manhã, quando ouvi uma mulher aos berros no corredor. Saí imediatamente de meu quarto e vi que a dona dos gritos era a irmã Helena, que batia insistentemente no quarto do padre Joseph. Todos saíram de seus quartos vestidos em pijamas, com o rosto recém-acordado. Alguns hóspedes ainda tontos pela bebedeira da noite passada. David e o Dr. Paul tentaram segurar a mulher da forma que podiam, pois era tão magra que parecia que podiam quebrá-la. Ela parou de gritar e um silêncio tomou conta do lugar. Não havia nenhum sinal sonoro do padre Joseph. Com esses poucos segundos de silêncio, o sargento Hans Manfred gritou: "Arrombem esta porta!" Com isso eu olhei para Jonathan, que estava com uma expressão de apavorado, e disse-lhe: "Deve haver uma chave reserva. Isto é um hotel. Pode pegá-la?" Ele desceu sozinho para o escritório de David, onde havia cópias de todas as chaves do hotel, trancadas em um baú. Ele subiu e abriu a porta. A primeira visão que tivemos fora das malas abertas e remexidas sob a cama arrumada. Aparentemente o padre nem mesmo havia passado a noite ali. David entrou sozinho no quarto, olhou em volta e retornou para mim, dizendo-me no ouvido: "Acho que algo pode ter acontecido. Sei que você é cauteloso, e este é meu hotel, então por favor, ajude-me." Ele apontou para o tapete do quarto e notei algumas pegadas de terra sobre ele. Infelizmente eram pouco nítidas e nenhuma informação sobre o sapato poderia ser inferida sobre elas. Sugeri que todos dessem-me seus sapatos para que eu verificasse se havia vestígios de terra compatíveis com os encontrados no tapete. Os sapatos de Jonathan, Eric, Paul, Anna, Lucas, Igor e Harry estavam úmidos na sola e continham terra de mesma coloração e consistência. Afinal, o jardim era aberto a todos. Não havendo nenhuma conclusão absoluta, guardei esta informação em minha memória e continuei a investigação. David, preciso que tranque a porta do quarto e fique de guarda no saguão. Alguns virão comigo para fazermos uma busca nos jardins. Os demais ficarão no saguão juntamente com David caso o padre apareça, sem dispersões. Reuni um grupo voluntário que faria as buscas nos jardins e na floresta. Jonathan, Hans, Lucas, Pietro e o Dr. Paul. Anna, Helena, Harry, Igor, Eric, Dogmar e Valkyria ficaram no saguão com David. Meu grupo de busca dividia-se na floresta de tal forma que todos estavam à vista de todos. Passaram-se quase 10 minutos até que Lucas e Pietro encontraram, ao mesmo tempo, o padre Joseph. "Encontrei!" Eles gritaram juntos, em um tom de voz seco e sem ar que claramente indicava medo em ambos. Lucas ligeiramente afastou-se para vomitar atrás de uma árvore, enquanto Pietro permaneceu parado. Corri até eles e entendi o motivo de suas reações. O padre Joseph encontrava-se deitado de costas na grama, com o topo da cabeça aberta, parcialmente deformada, com seu rosto vermelho de sangue. Paramos por um instante antes de darmos mais um passo em direção ao corpo. Fui cuidadosamente até o padre junto de Jonathan, Hans e o Dr. Paul, enquanto Lucas e Pietro assistiam ao longe. O padre usava as mesmas vestimentas que o vi usando na noite anterior. Sua expressão de horror, com a boca aberta e olhos acinzentados com pequenos pontos vermelhos, revelavam o momento terrível que passou. Sua cabeça fora golpeada diversas vezes com um objeto contundente, e em seu pescoço havia a marca púrpura de uma corda ou algo similar. Nosso silêncio fora quebrado quando o Dr. Paul tomou fôlego e revelou sua óbvia constatação, difícil de ser verbalizada pelo tremor que ela gerava em nossas espinhas. "Ele foi asfixiado. Alguém fez isso com ele", ele disse, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto.
Então meus olhos começaram a percorrer o cadáver à procura de alguma pista. Paul e eu viramos cuidadosamente o corpo. Como a quantidade de neve era mínima, não havia nenhuma pegada no local. No corpo, notei que os bolsos das calças estavam para fora, e a sola dos sapatos, na região do calcanhar, estavam sujas de terra. Havia, curiosamente, pouco sangue no local, mas muito sangue no rosto. Havia sangue dentro da boca, embora não houvesse ferimento nesta região. A chave de seu quarto não foi encontrada. Voltamos ao hotel às 7 horas e 35 minutos para dar a triste notícia. Jonathan correu ao telefone do escritório de David para chamar a polícia. Todos que estavam sentados no saguão levantaram-se curiosos. Olhei para David, tomei coragem e disse aos hóspedes: "O padre Joseph está morto." Uma onda de queixos caídos tomou conta do lugar. A irmã Helena ficou mais branca do que de costume e desmaiou, precisando ser socorrida pelo Dr. Paul. "O que houve?" David perguntou. Me aproximei dele e contei o que aconteceu. A cabeça dele foi esmagada com alguma coisa. Há sinais de ter sido asfixiado. "Senhor David", gritou Jonathan, ofegante. "O telefone e o rádio não estão funcionando. Não consigo contatar as autoridades locais." "Imagino que seja obra da neve de novo. Já tentou os outros telefones?" "Ora, pegue um carro e vá ao departamento de polícia." Jonathan saiu em disparada e David olhou intensamente para mim. "É praticamente impossível que alguém tenha entrado em meus jardins. Estou 100% seguro disso. Entende o que isso significa?" "Como você conheceu o padre Joseph?" perguntei. "Fazendo uma doação para o hospital há cerca de 2 anos. Ele conhecia mais algum de seus hóspedes, além de Helena, Paul e Anna?" "Não. Que eu saiba, não. Os hóspedes que vieram no primeiro carro sabiam quais hóspedes viriam no segundo carro e vice-versa?" "Não, em absoluto." Passados alguns minutos, a irmã Helena estava em pranto sendo acalmada pela esposa do Dr. Paul, já que o médico tinha acabado de chorar e o inchaço em seu rosto era gritante. Lucas saíra do banheiro limpando o rosto, provavelmente após ter vomitado uma segunda vez. Entrou Jonathan com a notícia de que a estrada estava bloqueada pela neve e não havia como sair. Ele não conseguiu contatar a polícia. Todos ficaram em silêncio, olhando ao redor. O assassino estava entre nós. Ele era um hóspede ou um funcionário. Ele estava naquele saguão e não havia como sairmos do hotel. Retiramos o corpo da floresta e o colocamos na gélida biblioteca. O Dr. Paul o examinou mais detalhadamente, não encontrando nenhuma nova informação. Eu e Jonathan revistamos todos os quartos e nada encontramos. Pelas imagens das câmeras de segurança do saguão, o padre Joseph conversava com o Dr. Paul e sua esposa Anna. Depois entregou seu copo para Eric, o zelador, e supostamente foi para seu quarto às 23 horas e 25 minutos. O saguão ficou vazio após a meia-noite. As câmeras não captam a escada do hotel, nem os jardins. Após a análise das câmeras, Pietro veio até mim em particular e disse ter visto o padre sair do quarto durante a noite. Meu quarto fica ao lado do quarto do padre Joseph. Estou no quarto número 8, sendo o quarto do padre o número 7. Saí de meu quarto para usar um dos banheiros do corredor, pois eu havia bebido muito e precisei urinar. E vi o padre saindo de seu quarto. Ele trancou a porta, pareceu não ter me visto e desceu as escadas. Fiz uma porção de perguntas a Pietro. Como você viu o rosto dele? Ele tinha algo em mãos? Como ele andava? Como ele trancou a porta? Estava tremendo? Notou algo estranho? E ele respondeu: "Não vi seu rosto, pois ele virou-se apressadamente e ficou de costas para mim. Ele não disse nada. Seu andar parecia desregulado e sim, seu braço tremia quando fechou a porta, o que me fez pensar que estava bêbado. O padre Joseph não bebeu. Que hora isso aconteceu?" Cerca de 23 horas e 30 minutos. Continuei questionando os hóspedes individualmente e adquiri uma informação interessante de Harry News, o jovem ator de teatro de Nova York,
que dormiu no quarto de número 13. Eu não sei se isso tem importância, disse ele para mim. Veremos, do que se trata? Bem, eu não conseguia dormir, pois sofro de insônia. De repente ouvi um barulho vindo de longe, na direção da floresta. Ouvi os galhos das árvores e o bater de asas dos pássaros. Minutos depois ouvi 2 batidas, como pedras se chocando. Prestei atenção ao som, me aproximei da janela e tudo ficou em silêncio novamente. Que horas isso aconteceu? Foi às 23h45. Terminada a conversa com Harry, pedi ao professor Igor que me dissesse o que lembrava da noite passada. Eu costumo deitar muito cedo. Entendo que está fazendo seu trabalho, mas não acho que possa ajudar. Há um assassino entre nós, professor. Qualquer coisa pode ser útil. Se insiste. Quando cheguei ao hotel, fui para meu quarto guardar minha mala. Desci para a cozinha e fiz um lanche preparado pelo cozinheiro Dogmar, com quem tenho amizade desde a primeira vez que me hospedei aqui. Comi 2 sanduíches e tomei um copo de chocolate quente. Fui para o saguão lá pelas 21h30. Conversei um pouco com o sargento Hans e fui para meu quarto novamente. Eram quase 22 horas. Seu testemunho bate com as imagens das câmeras de segurança. Muito bem detalhado, aliás. O professor se retirou e chamei Lucas Thomas, o artista. Você costuma deitar cedo? Pelo que sei, você quase não ficou no saguão, perguntei. Não sou muito de me misturar. Conversou com algum hóspede? Conversei com David quando cheguei, e com Dogmar, Eric e Valkyria, e o sargento Hans, pois eu já o conhecia um pouco. Posso ir agora? Não me sinto muito bem desde que vi aquela cena na floresta. Você bebeu ontem? Por que pergunta isso? Perguntei a todo mundo. Bebi um pouco, nada exagerado. Posso ir? Pode sim. Perguntei a Dogmar, o cozinheiro, o que o professor Igor bebeu na noite anterior. Ele confirmou que fora chocolate quente. Com a irmã Helena em melhor estado emocional, pude questioná-la sobre a noite passada. Ela preferiu ser entrevistada no saguão, em frente a todos, alegando que não havia nada para esconder e que não estava completamente bem para sair de sua cadeira. Acatei seu pedido. Eu senti que algo de ruim iria acontecer. Senti em meu coração. Deus tentou me avisar que algo não estava bem, e agora ele está morto. Não conseguimos encontrar a chave do quarto, e os bolsos da calça do padre estavam revirados. Sabe se o padre trouxe algo de valor consigo? Não sei sobre a chave. Ele só usava uma corrente no pescoço, mas não era de valor. Uma corrente? Eu perguntei. Ele sempre usava. Era uma corrente de Agnus Dei, como essa. Trêmula, ela puxou de dentro da blusa uma corrente dourada, com o símbolo de um cordeiro carregando uma cruz. Ele não tirava nunca. Não estava com ela? Não estava. Também não vimos esta corrente em suas malas. Neste momento, David percebeu que Lucas começava a passar mal, e o levou até o banheiro. A irmã Helena voltou a chorar. Como alguém poderia fazer isso com Joseph? Eu não entendo. A senhora o conhecia há quanto tempo? Há quase 5 anos, quando iniciei meus trabalhos no hospital, em Boston. Meu Deus, por que alguém faria isso? Ela chorava tanto que achei melhor não continuar com as perguntas. David voltou com Lucas, que surpreendentemente abraçou a irmã Helena. A mãe de Lucas era uma freira. Ela se apaixonou por um homem e deixou o celibato. Desta relação veio Lucas. Acho que esta situação não está fazendo bem para ele. Ele bebeu um pouco noite passada e agora está lembrando da mãe. Pedi a David que observasse novamente todos no saguão, pois eu precisava ir ao jardim. Pedi a Jonathan que me acompanhasse. Andávamos pelo jardim dos fundos à procura de qualquer coisa. Eu não possuía conjecturas suficientemente concretas em minha mente para saber o que exatamente eu deveria procurar. Foi quando encontrei um pedaço de papel dobrado em 2 partes e amassado, em um canto terroso do jardim. Conheço seus segredos. Encontre-me no jardim dos fundos, dizia o pedaço de papel. Jonathan me avisou. Sr. William, isto evidentemente tem algo a ver com o homicídio. Basta descobrirmos se esta mensagem foi escrita pelo padre ou pelo assassino. Não podemos descartar nenhuma destas 2 hipóteses por enquanto.
Fomos ao escritório de David para comparar as letras do papel com os escritos dos hóspedes e dos funcionários nas fichas de cadastro, mas nenhuma das letras condizia com as letras no pedaço de papel. Voltamos ao jardim sem dizer nada a ninguém. Notei que havia apenas este canto do jardim que continha terra, similar à que encontrei nos sapatos do padre e às pegadas no tapete do quarto. Esta terra fora ocasionada pela manutenção do jardim. Percebi a existência de duas pequenas linhas nessa terra que percorriam uns 2 metros até a grama, em direção à floresta. Chamei Eric, o zelador, para que ele me explicasse o que exatamente ele estava consertando ali na noite anterior. É um problema no encanamento, ele disse. Não tive tempo de ajeitar este pedaço, pois o Sr. David me chamou para auxiliar os hóspedes recém-chegados. Esqueci completamente de organizar o lugar. E estas marcas na terra? Pelo que me lembro, não as fiz. Não sei que tipo de atividade eu faria para gerar essas duas marquinhas aí. E onde você guardou as ferramentas que usou? Elas ficam guardadas nos meus aposentos, mas não precisei de muita coisa. Você pegou as coisas que estavam aqui? Não, respondi, já esperando uma pergunta desse tipo. Tenho certeza que deixei aqui ontem o meu martelo. Eu estava despregando este pedaço de madeira que uso para cobrir o encanamento do esgoto. E falta outra coisa. O saco que uso para colocar terra. Mas que coisa! E como seria esse saco? Um saco de jardinagem, impermeável. Ele fecha de modo hermético, muito prático, cabe bastante terra. Eu deixei aqui ontem. Tenho certeza. Mas por quê? Por nada. Obrigado, Eric. Foi de muita ajuda. Jonathan, me acompanhe até a floresta? Quando entramos na floresta e já não era possível enxergar o sol através dos galhos das árvores, Jonathan demonstrou interesse em meus pensamentos. Desculpe perguntar, senhor, mas o que pretendia com sua curiosidade sobre o saco de jardineiro? Entendo que o sumiço do martelo tem importância, pois foi a arma do crime, certo? Mas e o saco? Sei que o detetive aqui é o senhor, mas não entendo. Não sei onde o saco de jardinagem está e isso me incomoda. Não lhe incomoda? Ah, chegamos na velha torre abandonada. A torre tinha cerca de 4 metros de altura, com uma única janela no alto, que não podia ser vista do hotel de forma alguma. Havia também uma porta de madeira que estava trancada. Olhei para a janela e olhei para Jonathan. O senhor acha que os objetos que procuramos foram arremessados aí dentro? O martelo, especificamente. Não custa tentar. Sei que você anda por aí com as chaves necessárias. Está com a chave da torre? Ele retirou do bolso um conjunto de chaves e destrancou a porta. Fizemos muita força para abri-la. A torre estava cheia de entulhos, pedaços de metal e madeira, cabos elétricos, ferramentas velhas e enferrujadas. Entramos à procura de um martelo, e foi o que encontramos. Acha que a corrente do padre ou a chave do quarto estão aqui dentro? Perguntou Jonathan. Acho que não. Agora precisamos perguntar a Eric se este é o martelo que esqueceu no jardim na noite passada. Na verdade, estou convencido de que este é o martelo certo, mas tenho a boa mania de confirmar o que penso, mesmo considerando esta uma situação óbvia. Óbvia, porém delicada. Mas antes, vamos procurar o saco de jardinagem. Olhamos para cima procurando encontrá-lo pendurado nos galhos, até que nos afastamos um pouco da torre e o encontramos. Jonathan ajudou-me a subir na árvore, cujo galho segurava o saco de jardinagem. Agarrei um pedaço de galho que estava solto e puxei o saco, que caiu aos pés de Jonathan. Abrimos o saco com dificuldade e vimos, em seu interior, além de uma pequena pedra, que claramente não foi usada no crime, uma gigante mancha de sangue, pedaços de pele e alguns fios de cabelo. Parecia que o saco era pintado de vermelho por dentro, e para ser fechado, ele possuía um forte cordão. Descobrimos como o padre fora asfixiado, eu disse, e também que o assassino estava possivelmente embriagado. Por que ele estava embriagado? Perguntou Jonathan. Pense um pouco, e escondemos o saco entre as raízes de uma das árvores. Chamei Eric novamente ao jardim. Encontramos o martelo. Verifique se este é o martelo desaparecido. Sim, este é meu martelo. Onde o encontrou? Na floresta. O homem que matou o padre o escondeu lá? Parece que sim. Preciso falar com David. Com licença, Eric. Jonathan e eu entramos no hotel.
Passamos pelo saguão para checar como estavam os hóspedes. A irmã Helena estava agitada e com falta de ar. Paul, Ana e Lucas a auxiliavam, e David conversava com eles. Chamei sua atenção e fomos para o escritório. Então, o que descobriu? David perguntou enquanto abria a porta de seu escritório. Passaram-se cerca de 7 horas desde que o corpo foi descoberto. Agora ele está fedendo na biblioteca. Digo isso, pois sei de suas habilidades. Não quero pressioná-lo, mas até o momento não consegui contatar a polícia. E estamos todos nervosos aqui. Podemos fazer uma breve recapitulação dos fatos relevantes? Podemos. Primeiro devemos excluir todos os funcionários do hotel da lista de suspeitos, pois como você me disse, David, esta era a primeira vez que o padre Joseph hospedava-se aqui, correto? Portanto, não haveria motivos para que um funcionário viesse a matá-lo, já que este crime obviamente é motivado por vingança. Vide a forma brutal a qual o padre fora assassinado, além deste pedaço de papel que encontrei no jardim, e que agora sei que o assassino escreveu, e não o padre. Mostrei o papel para David e continuei. Tenho certeza que vingança é a motivação para o crime. Excluindo os funcionários, que nunca saíram desse país como você deu a entender, restam 2 grupos de pessoas neste hotel. O grupo 1, que chegou a tempo no evento de semiótica, e o grupo 2, que chegou atrasado no hotel. No grupo 2 está nosso assassino. Jonathan e David olharam para mim assustados. Desde quando você tem esse pensamento? Perguntou David. Desde o momento em que vi o corpo na floresta com metade do cérebro para fora da cabeça. Com o tempo pude desenvolver melhor minha teoria. Nossos suspeitos são, até este momento, os hóspedes do grupo 2, ou seja, Igor, Lucas, Hans e Pietro. Você me disse que nenhum hóspede em um carro sabia quais seriam os outros hóspedes do outro carro. Imagine a surpresa do futuro assassino ao estar no mesmo carro que sua futura vítima. Ele demonstraria algum sinal de nervosismo que, se não fosse percebido pelos outros, seria percebido por mim. Como todos estavam de bem com a vida no evento de semiótica, o assassino não está neste grupo. Além disso, por que Paul, Ana ou Helena, que vieram de Boston, cometeriam o crime aqui, gerando a possibilidade de serem suspeitos? Se algum deles quisesse matá-lo, seria em Boston. Ainda temos Harry neste grupo, que é de Nova York, mas como eu disse, o assassino encontra-se no grupo 2. Aliás, Harry ofereceu-me uma dica importante durante a entrevista, mas chegarei neste assunto depois. Está concordando até aqui? Parece fazer sentido. Quando cheguei ao hotel, logo fui dar um passeio com você e Jonathan, e assim não pude observar as interações do grupo 1 com o grupo 2. Quando o padre estava no saguão do hotel, o assassino já havia se retirado para seu quarto por não conseguir conter a forte emoção que sentia, além de idealizar o crime. Digo isso, pois ninguém arrebenta a cabeça de outra pessoa com um martelo sem sentir qualquer emoção, e o assassino sentia muita raiva. Igor, Lucas e Pietro não estavam no saguão, disse David. Exato. Reduzimos nossos suspeitos para esses 3. Igor e Lucas não seriam capazes de cometer este crime. Eu os conheço há muitos anos, mas Pietro conheço há poucos meses. Esta é a primeira vez que ele se hospeda aqui. Ignorei este comentário e continuei. O padre, então, foi de encontro ao assassino no jardim, após receber o bilhete, que provavelmente foi colocado em seu quarto por debaixo da porta. Ele foi asfixiado com um saco impermeável de jardinagem, que possui um forte cordão. Talvez o assassino não tenha conseguido fazê-lo morrer com a asfixia, ou talvez tenha acertado as marteladas por pura maldade. O padre recebeu as marteladas no jardim ou na floresta, não sei dizer. O assassino arrastou o corpo até a floresta, conforme as 2 marcas na terra onde Eric trabalha indicam, além da terra encontrada no calcanhar da sola do sapato do padre. O pouco sangue no local onde o corpo for encontrado corrobora com esta teoria. O assassino levou o corpo com um saco na cabeça até a floresta, juntamente com um martelo. O saco impedia o sangue de escorrer. De acordo com a descrição de Harry, que ouviu sons de galhos e 2 sons de batida por volta de 23 horas e 45 minutos, o assassino arremessou o saco entre os galhos e, para isso, colocou uma pequena pedra dentro do saco. Em seguida, tentou arremessar o martelo para dentro da torre,
errando a janela 2 vezes, causando as batidas ouvidas por Harry, que conseguiu ouvi-las por estar no quarto de número 13, o quarto mais próximo à torre. Espere um pouco. Por que o assassino não colocou o martelo dentro do saco para arremessar ambos entre as árvores? Não seria mais prático? Perguntou David, que por sua expressão duvidava mais da minha teoria do que da inteligência do criminoso. Esta atitude do assassino acabou por me revelar o aspecto cognitivo que ele demonstrava ontem à noite. Claro que ele poderia ter a intenção de causar um despiste maior, mas não creio nisso. Creio que ele estava embriagado. Pode ter se dado conta da burrice que fez após o saco ter ficado preso nos galhos, ou não. Depois, para livrar-se do martelo, errou a janela da torre 2 vezes, resultado da embriaguez. Sei que Igor não bebeu nada com álcool na noite passada. Resta-nos Lucas e Pietro, e ambos beberam consideravelmente. Lucas não faria tal coisa, disse David. Ele mesmo me disse que bebeu antes de ir para o quarto dormir, então por que revelaria isso para mim se fosse ele o culpado? David verbalizou com os dentes cerrados de raiva. Posso continuar? O crime não foi completamente premeditado. O assassino usou o que estava à mão, as ferramentas convenientes no momento para a perpetração de sua vingança. Lucas ou Pietro, um deles conhecia algum segredo do padre Joseph, o matou, pegou a chave do quarto dos bolsos do padre e foi até seu quarto procurar o bilhete, que era uma pista para sua incriminação. Como estava escuro no jardim, o assassino não viu que o padre deixara o bilhete cair durante o ataque. Procurou o bilhete no quarto e depois, provavelmente, jogou a chave fora. Isso são apenas suposições, gritou David. Você mesmo me pediu ajuda, além de conhecer o modo como trabalho. Eu não gosto da conclusão, mas é o que a realidade está me mostrando. Você sabe quem acusar, então? Sei. Eu não queria fazer isso, mas penso que se você não estivesse sob esta influência emocional, chegaria à mesma conclusão que eu. Você acusa Lucas de ser o assassino? Sim. E que provas você tem? Diga, por favor, o que você pensa? David sentou-se em sua cadeira tentando aliviar a tensão que sentia. Os sapatos de Lucas continham terra, os de Pietro não. Além disso, o padre Joseph fora visto por Pietro saindo de seu quarto às 23 horas e 30 minutos. E Harry ouviu os sons de batidas do martelo contra a torre às 23 horas e 45 minutos. As histórias combinam. É um tempo rápido demais para que alguém como Pietro, que nunca viera para este hotel, encontrasse um lugar para esconder o martelo naquela floresta. Mas Lucas já se hospedara aqui e conhecia bem o lugar. Mas qualquer um pode enxergar a torre e pensar em arremessar o martelo para dentro. Mas ninguém enxerga a janela da torre. Vista do hotel, parece não haver janela. É isso? Um sapato com terra e uma teoria sobre esses 15 minutos e uma janela que não é vista? Lucas nem mesmo conhecia o padre Joseph. Pelo que sabemos, você o retirou das ruas do Canadá em 1984, quando ele tinha 16 anos, correto? Sim. Desde essa época você sabe tudo sobre a vida dele? Uma grande parte sim, William. E antes disso? Realmente não sei muito além do que eu já lhe disse. Então é possível que ele tenha conhecido o padre Joseph antes de completar 16 anos, no Canadá ou em Boston. Se você está dizendo, mas onde quer chegar? Não hesite, conte-me. Acho melhor falarmos com ele, pois minhas conjecturas não passam de imaginação até que sejam comprovadas. Jonathan, pode chamá-lo aqui? Esperamos 1 minuto e voltou Jonathan com os olhos esbugalhados. Não o encontrei, senhor. Os hóspedes dizem que ele estava passando mal e a freira o levou até o jardim para tomar um ar, mas fui até lá e não os encontrei. Imediatamente corri através do saguão gritando, onde está a freira? E o sargento Hans levantou-se de sua cadeira e disse, ela e o jovem Lucas foram tomar um ar nos jardins dos fundos. Ambos não passavam bem. Mas que desespero é esse? Preciso que venha comigo, sargento, e traga a sua arma. Hans sacou o revólver da cintura e veio atrás de mim, seguido de Jonathan, David e outros que naquele momento não pude notar. Atravessei correndo o jardim olhando para a grama, na tentativa de identificar qualquer coisa que me indicasse a direção tomada pelos dois. Entrei na floresta girando a cabeça para todos os lados, quando ouvi uma voz masculina e rouca,
E não era a voz de Lucas, gritando ao longe à minha frente, alguma coisa, em alguma língua que eu não entendia. Segui estes gritos e percebi que, seja lá o que era dito pelo homem que gritava, era dito repetidamente. Meu corpo estava cheio de adrenalina e eu não conseguia identificar aquela linguagem, que aos poucos, quanto mais me aproximava, eu percebia ser familiar. Até que cheguei tão perto da voz e pude entender que língua era aquela. Eu só não sabia o que as palavras significavam. O homem gritava alguma coisa em latim. Avistei ao longe Lucas, de costas e agachado sobre a freira, que debatia-se ao chão. Parecia, daquele ângulo, que ele a estrangulava. Quando me aproximei, vi que era exatamente isso. Percebi também que a voz rouca que gritava algo em latim pertencia a Lucas. Então exclamei seu nome, o mais alto que pude, enquanto meu corpo impulsionava-se para frente em uma velocidade que nem mesmo eu sabia que tinha. Os outros estavam bem atrás de mim e viram a mesma cena. Lucas tentava matar aquela mulher, e quando ouviu seu nome gritado por mim, virou-se rapidamente com os dentes cerrados, o corpo rígido, o pescoço com veias saltando e os olhos quase saindo das órbitas. Ele se levantou, ficou de pé nos encarando, e para surpresa de todos, deu um imenso berro gutural e foi ao chão em desmaio. A irmã Helena tossia e chorava, quase sem vigor. Eu, ainda correndo, desacelerei, parei e tentei ajudá-la. Pude notar que sua corrente Agnus Dei estava ao lado de seu corpo quase desfalecido. Aqueles que me seguiam chegaram segundos depois, e o Dr. Paul, poderia fazer mais do que eu naquela situação, prestou auxílio à mulher, enquanto David segurava Lucas nos braços, tentando reanimá-lo. "Era um demônio!" gritou o sargento com sua arma em punho. Ele estava possuído, enquanto declarava aquelas palavras de maldição em uma língua estranha. "Isso nada tem a ver com possessão", disse eu, mas sim com um tremendo trauma psicológico ocorrido há muitos anos, que provavelmente estava adormecido e que agora acordara. Lucas estava voltando à sua consciência. Hans ficou atento e posicionou-se como um atirador profissional. Todos os outros também posicionaram-se de maneira defensiva, menos David e eu, ambos com razões diferentes para mantermos a calma. "Lucas, o que aconteceu? O que você fez?" perguntou David com Lucas nos braços. Eu não me lembro." Neste momento, o jovem começou a soluçar como se fosse vomitar novamente. Antes que o fizesse, não me contive e fiz um comentário que agora percebo ter sido de um egocentrismo desnecessário. "Vejamos se acertei mais uma vez", eu disse. Com isso, Lucas vomitou uma pequena quantidade de líquido, e para a surpresa de todos, menos a minha, a corrente Agnus Dei do Padre Joseph. A expressão de David foi de quebrar o coração, como um pai que descobriu uma terrível verdade sobre um filho, e que agora sabia que não poderia confiar nele nunca mais. Neste momento, achei melhor explicar a situação. "David, Lucas não é um monstro. Realmente creio que ele não recorda o que acabou de se passar. Ele não teve culpa." "Como assim?" David perguntou. Toquei no ombro de meu amigo e disse-lhe a verdade no ouvido, enquanto os outros respeitavelmente davam pequenos passos para trás. Lucas sofreu abusos sexuais quando criança, talvez de outro padre, ou, talvez, o que acredito, do próprio Padre Joseph. Foi uma coincidência terem se encontrado novamente depois de tantos anos. "Estou certo, Lucas?" Ele olhou para mim, olhou para David, respirou fundo e admitiu. "Sim." Levantamos lentamente e voltamos ao hotel. Lá, estávamos apenas Lucas, David e eu no escritório, enquanto todos esperavam no saguão. Lucas iniciou sua versão dos fatos. "Minha mãe era religiosa, catequizando-me desde pequeno. Comecei a frequentar a igreja, e como meu pai desaparecera,
Acho que minha mãe me aproximou do Padre Joseph para que eu tivesse um bom exemplo masculino. Ele era um homem aparentemente de bom caráter. Foi em 1978, quando eu tinha 10 anos de idade, que os abusos começaram. Foi assim durante 4 anos, não apenas comigo, mas com outros meninos também. Depois disso, fugi para o Canadá e nunca mais vi aquele maldito padre, até chegar aqui ontem à noite. Se eu soubesse que ele estaria aqui, eu optaria por não ter vindo. Mas ele reconheceu você? Perguntou David. Não. Meu rosto mudou muito desde que eu era criança, mas eu reconheci seu rosto velho. Fiquei em dúvida por um tempo, até que ouvi a freira o chamar de Joseph. Senti-me muito mal, precisei ir para o meu quarto. Desci novamente para o saguão no intuito de pegar uma bebida alcoólica, pois eu realmente precisava, mas passei dos limites e bebi demais em meu quarto. Controlando meus nervos e meus olhos para que eu não olhasse para ele, eis que ele passa ao meu lado e me diz um olá. Ele inclinou-se para a frente sob o balcão para pegar um copo de chocolate quente, e pude notar a corrente em seu pescoço. Aquela maldita corrente! Era a mesma corrente que ele usava na época, uma Agnus Dei, que significa Cordeiro de Deus. Ele me chamava assim quando fazia aquilo comigo. Ele me fazia recitar a oração enquanto abusava de mim. Dizia que aquele ato servia para purificar o corpo de nossos pecados. Era um sacrifício que um cordeiro deveria fazer para não viver em pecado. O pobre jovem soluçava, aos prantos com as mãos no rosto. A oração em latim que ouvimos na floresta? Era isso que ele lhe fazia recitar? Perguntei. Sim, não sei falar em latim, mas Agnus sabe. Agnus? Perguntou David. Neste momento compreendi a situação por completo. Eu acabara de presenciar um transtorno raro que nunca presenciei antes, em todos estes anos como psiquiatra forense. Então eu falei. A versão malvada de Lucas, podemos dizer assim. Reencontrar o padre e usar de bebidas alcoólicas trouxe esta personalidade novamente à tona, para proteger Lucas. Desde quando isso ocorre? Você entendeu tudo, detetive William. Isso acontece desde os últimos abusos, mas é raro acontecer e eu estava controlado até começar a beber. Fiz terapia por um tempo, depois que David me recolheu das ruas. Meu psiquiatra, o Dr. Christian, pode confirmar o que direi agora. Eu sofro de um transtorno raro, o transtorno de múltiplas personalidades, algo que tento manter em segredo. O Dr. Christian disse que este problema foi ocasionado pelo trauma que aquele infeliz me fez. Depois de ter visto a corrente do padre ontem à noite, não lembro de muita coisa. Então encontramos o corpo e eu sabia que Agnus fora o culpado. Vomitei atrás de uma árvore e de minha boca saiu a corrente. Eu tinha certeza do que tinha acontecido. Como fui mágico de rua, eu sei engolir coisas facilmente, mas preciso expeli-las de volta após um certo período de tempo. Engoli novamente a corrente e não disse nada a ninguém. Mas por quê? Perguntou David. Fiquei com medo. Eu não sabia o que fazer, então apenas esperei ser descoberto. Quando a freira mostrou a vocês que ela tinha uma corrente igual à do padre, senti-me mal novamente. Minha memória depois disso encontra-se dispersa, como se eu visualizasse uma neblina. Sei que me aproximei da freira, e sei que a intenção desta aproximação era matá-la, mas não era exatamente eu naquele momento. Mas a irmã Helena conheceu o padre Joseph há cerca de 5 anos, como ela disse. Ela não contribuiu para os abusos contra você. Por que tentar matá-la? Questionou David, pensativo, chegando a uma conclusão por conta própria. A corrente tornou-se um símbolo ativador para a segunda personalidade de Lucas? David perguntou, compreendendo o problema. Ele olhou para mim para ter certeza e acenei positivamente com a cabeça. Em minha teoria, Lucas era o culpado. Como eu não conseguia entender o motivo, lembrei dos quadros que você me mostrou, pois eram muito diferentes em seus detalhes. Então pensei, depois, que aquilo era um modo de expressar a dor psicológica que Lucas sentia. Algum tipo de trauma, e que caso Lucas antes de completar 16 anos tivesse conhecido o Padre Joseph, o trauma poderia ser abuso. O bilhete que encontrei no jardim, assim como a forma brutal que o padre fora atingido, corroboram com meus pensamentos sobre um trauma passado, mas admito que transtorno de múltiplas personalidades não passou pela minha cabeça.
Agora compreendo que este transtorno se encaixa ainda mais na situação, pois quando comparei as letras do bilhete com as letras de Lucas nas fichas de hospedagem do hotel, as letras não batiam. Quem escreveu o bilhete para o padre fora Agnus. Eu penso, Lucas falou, enxugando as lágrimas e erguendo a cabeça, que se não fosse por Agnus, o desgraçado ainda estaria vivo. Como saber se o padre parou de fazer as coisas que fazia, mesmo sendo um velho? Quero que me diga, detetive William, se no meu lugar, mas em sua plena consciência e razão, você não faria a mesma coisa? Congelei por um momento frente a essa pergunta, cuja resposta eu não saberia. Pude apenas ser sincero. Eu não sei o que eu faria. Sr. David, os motoristas chegaram. Entrou Jonathan no escritório com a notícia. Conseguiram desbloquear a estrada. David ficou em silêncio, mas eu sabia o que ele pensava. Deveria chamar a polícia, afinal, havia um corpo na biblioteca e uma freira que quase morrera. Não havia como esconder o que aconteceu. Ele tomou coragem e disse a Jonathan o que deveria fazer. Lucas apenas continuou sentado. Passaram-se quase 2 horas quando a polícia chegou. Houve uma breve explicação dos fatos e fomos todos para o departamento de polícia. Lucas foi levado algemado em um carro separado. Muitas horas depois, finalmente fui liberado, devendo voltar a qualquer momento para o departamento caso me chamassem. Quando eu estava para sair pela porta, o sargento Hans segurou-me pelo braço e perguntou: "Você não acha que a freira sabia de algo? E aquele mal-estar antes do assassinato? E o tumulto que iniciou ao gritar no corredor chamando pelo padre? Não há indícios que levam a alguma participação. Acho que a irmã Helena foi atingida por um instinto que corre no sangue de todos nós. Uma premonição, não havendo palavra melhor que descreva. Um sinal de perigo que nosso corpo e nossa mente inconsciente percebem quando alguém a quem sentimos grande estima está prestes a sofrer." Não estou satisfeito com sua resposta. Para mim, essa velha sabia de algo. Aliás, como você sabia que eu estava armado quando me pediu para ir à caça de Lucas com você? Um homem grande como o senhor, com suas experiências e a personalidade que tem, possuindo o título de sargento e um orgulho pelas suas memórias, não faria jus à imagem que possui? Ele olhou para baixo, pensativo, e olhou para mim, com sua típica cara fechada, e eu continuei a falar. Também pude ver o revólver na sua cintura, quando o senhor levantou o casaco para coçar esse imenso barrigão. Ele deu uma risada baixinha e soltou meu braço, acho que satisfeito com minha coragem, e disse sarcasticamente: "Até logo, Sr. Huggins." Após uma semana deste terrível ocorrido, fui designado para atestar a sanidade ou insanidade de Lucas, juntamente com seu psiquiatra, que confirmou todas as falas de Lucas sobre seu transtorno. Houve uma investigação sobre o padre Joseph, sendo constatado o abuso de 8 jovens durante muitos anos em Boston. A irmã Helena não teve nenhuma participação nos crimes. Creio que Lucas, ou Agnus, agiu de forma a lavar os pecados do mundo, como fazia o padre durante os abusos. Agnus sacrificou um cordeiro de Deus para tirar um mal do mundo, o padre molestador de crianças. Quanto a meu amigo David, ele decidiu depor a favor de seu filho adotivo. Até o momento não houve julgamento, mas creio que felizmente Lucas será internado em um hospital psiquiátrico e não irá para uma prisão. Digo com sinceridade que se a decisão fosse unicamente minha, eu não veria problema algum em declarar em voz alta que não sinto nenhum pingo de pena por aquele padre. Em minha opinião, o verdadeiro monstro estava morto, e a vítima real estava presa em um pesadelo pelo resto de sua vida.